Nessa aula nós vamos estar aprendendo sobre análise técnica, né? Ou seja, quais as técnicas de trade, como identificar a hora de comprar, como identificar a hora de vender. Então, nós temos a teoria de Dow, que é a teoria que foi publicada, né, por um cientista chamado Charles Dow. Ele é o mesmo Dow que deu o apelido à Bolsa de Nova York, a Dow Jones, ou seja, o Dow é de Charles Dow. Jones também é um outro precursor aí da análise em bolsa, né? Mas a teoria de Dow, que é a teoria onde se fundamenta a análise técnica ou análise gráfica, ele foi instituído aí por Charles Dow, né? Então, ele destacou alguns princípios, ele fez um estudo, né, com base no histórico, e ele identificou vários padrões de comportamento do mercado e dos investidores. E ele publicou algumas teorias. A primeira teoria é que o preço desconta tudo, ou seja, o preço que já está sendo negociado no mercado naquele momento, ele já desconta tudo que o mercado conhece sobre aquela empresa. Ou seja, ele já desconta o potencial de lucro, ele já desconta a situação da economia, ele já desconta a situação política do país, ele já desconta o potencial de lucro daquela empresa, ele já desconta tudo. Ou seja, o preço ele já representa o valor que a empresa realmente vale, né? Esse é um dos princípios aí de Charles Dow. Outro princípio muito interessante é que ele fala que o mercado ele anda sempre em tendência. Ou o mercado está em tendência de alta, ou o mercado está em tendência de baixa, ou o mercado está lateral. E nas três situações dá para ganhar dinheiro. Claro que quando o mercado está em tendência, o potencial de você lucrar é muito maior. E as tendências, elas também se dividem em três níveis, né? A tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. Ou seja, a tendência primária seria a tendência dominante, ou seja, seria a tendência aí de longo prazo, a gente olha aí pelo gráfico mensal, né? A gente tem a tendência secundária, né? Que seria aí a gente identificar aí pelo gráfico, por exemplo, semanal. E nós temos aí a tendência terciária, que seria identificando aí pelo gráfico, olhando aí um gráfico diário, um gráfico horário, né? Seria aí uma tendência de curto prazo. A forma mais segura de ganhar dinheiro com trade é quando você faz a operação a favor das três tendências, primária, secundária e terciária. Ou seja, quando tudo indica que aquele ativo vai ter um crescimento. Por exemplo, um ativo que hoje ele atende às três situações aqui é o SP500. O que é o SP500? É um índice que aglutina nele a média das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É o ativo mais negociado no mundo. E ele está numa tendência absoluta, né? Se você olhar os três níveis aqui, primário, secundário, terciário, ele está ali em tendência de alta, né? Nosso Donald Trump aí contribuiu para isso, né? Bem interessante. Outra informação importante é que tanto os índices como as médias, eles se confirmam. Ou seja, quando, por exemplo, as ações, por exemplo, do Banco Itaú, que é umas ações da queridinhas do mercado aí, está em tendência de queda, você pode olhar que o índice Bovespa também está em queda. Quando você vê aí ele em tendência de alta, o índice Bovespa também tem uma tendência de alta. Ou seja, quando tudo confirma, é quando a gente vê aí que o padrão ele está mais forte, né? Ou seja, tanto os índices como as médias daqueles determinados ativos, uns confirmando os outros. Então, a gente teria um padrão gráfico, uma tendência aí mais forte, né? O volume, ele confirma a tendência. O que é o volume? Por exemplo, digamos que eu tenha uma tendência muito forte de alta de um determinado ativo. Só que o volume, ou seja, a quantidade de pessoas comprando aquele ativo, ela está diminuindo, ou seja, o preço está subindo, mas a quantidade está cada vez menor. Vocês podem ter certeza que
provavelmente aquele ativo vai parar de subir, vai começar a cair, né? Agora, se o ativo ele está subindo e o volume está cada vez maior, então existe uma tendência muito forte aí daquele ativo continuar subindo, né? E uma tendência, ela só para, ou seja, a tendência só acaba quando você encontra um sinal de reversão, ou seja, um sinal que mostra que ele já subiu, que tinha que subir e agora vai começar a cair, né? Então, ou seja, vai mudar de uma tendência de alta para baixa, que é através aí dos padrões de reversão, ou seja, a tendência mudou, a tendência reverteu. Essas que são aí os princípios de Charles Dow e é o que a gente utiliza aí na análise técnica, que a gente vai estar aprofundando aí nos próximos slides. Então, o que é que a análise técnica procura identificar? Ela procura identificar quem está ganhando, é comprador ou é vendedor. Ou seja, ela pretende identificar desequilíbrios entre compradores e vendedores, ou seja, entre oferta e demanda. Identificando quem está ganhando, aí a gente ou vai comprar junto ou vai vender junto. Então, na próxima aula, nós vamos aprender sobre como identificar uma tendência e como ganhar dinheiro com essa tendência. Aguardo vocês na próxima aula.